Olá, sou Fernanda Iquedo e este é o Porquê Cultura. A gente vai falar nesse episódio aqui sobre malandragem, sobre racismo estrutural, sobre trajetórias no teatro. A gente tem aqui uma entrevistada que é a Fefa. Não, na verdade ela é a Fernanda Brito, eu chamo de Fefa. Muitas pessoas queridas a chamam de Fefa. E eu tenho essa intimidade com a Fefa. Ai, Fer, muito obrigada por você ter vindo. Eu posso continuar te chamando de Fefa aqui no podcast? Claro, pode sim. Todo mundo chama. É, né? Fefa, Fernanda Brito Rodrigues. Isso. Eu queria que você contasse um pouco, antes da gente falar do Madame Satã, que foi a sua pesquisa, né? Porque a Fernanda, ela é atriz, é diretora teatral e é mestre em estudos da condição humana pela UFSCar. Defendeu em 2022. E aqui a gente vai registrar essa memória, essa pesquisa que ela fez sobre o João Francisco dos Santos, que é o Madame Satã. Mas a gente vai falar também da trajetória da Fefa, né? Então, eu queria que você começasse, antes da gente entrar, né, na sua pesquisa do Madame Satã, Fefa, fale um pouco como que você começou no teatro, como que essa arte invadiu a sua vida. Então, né, a gente fala, é um clichê, assim, dos atores, dos artistas que... Quando o bichinho pica, né, não consegue mais sair do teatro. Eu, com 13 anos, lá no Mailasca, eu sou sorocabana, vida toda morei aqui, meus estudos foram todos aqui. E lá no Mailasca teve uma oficina de teatro de um dia, assim, num momento de escola aberta, assim. E aí eu falei, caraca, um negócio legal, acho que eu quero fazer isso, né? Me divertia beça fazendo oficina, me senti em casa. E aí eu fui procurar oficinas fora, né? Aí eu fiz uma oficina que era uma iniciativa da Dana Cultural, muitos anos atrás, uma galáxia distante. Legais, essas iniciativas privadas também despertam, sim, né? São importantes também, né? É. Mas a minha formação maior, assim, é com a Oficina Grande Otelo, né? Que, infelizmente, não existe mais mãe aqui. de muitas artistas. Mas é a mãe da maioria dos sorocabanos aqui. Olha, acho que de todos que passaram aqui pelo podcast... todas reverenciam a Oficina Cultural Grande Otelo. Porque foi... marcante para todo mundo, né? Era um espaço muito importante de formação. É uma pena, realmente, assim, que o governo decidiu fechar, porque... Foi um espaço formador de muita gente aqui. Não só do teatro, mas de artistas de diversos segmentos, assim, muitos. E daí segmentos. ela era atuante demais, né? E você estava na adolescência ainda quando você encontrou a oficina? Tava na adolescência ainda, tinha 16 anos. E aí fui fazer minha primeira oficina de teatro, assim, com apresentação no final, Fez que durou manto, meses. Não, eu não peguei o manto, eu fiz com o Rodrigo Scarpelli. O Rodrigo estava começando na EAD, na Escola de Arte Dramática, que depois eu fui fazer. Então foi o Rô, a Melanie. Tive aula também com o Bruno de Oliveira, com o Robson Catalunha. Então era uma galera que já estava no teatro, mas que também era muito jovem, assim, né? Era um pouquinho mais velho que eu, mas ainda muito jovem. E também estava nesse rolê, assim, começando a dar aula de teatro, porque a oficina também... proporcionava isso. Eu, depois que eu fiz EAD, voltei pra cá, aí eu fui também dar aula na oficina. Então, realmente, era um espaço muito importante. Uma escola de aprendizado de mão dupla, assim, né? Pra ensinar, pra aprender. Espaço pra gente criar, espaço pra gente fazer coisas, né? Entre os grupos de teatro. Sim, muito, muito importante. Realmente uma pena que não está mais aqui. Mas aí foi isso, assim, meu início foi a oficina mesmo, assim, início de fato. Eu fiz SESI também, né? Fui aluna lá no SESI. Foi da MEI ou não? Não, foi o Júnior Mosco, mas no meio do ano também era uma iniciativa interessante do SESI. No meio do ano eu tive aula com o Ramon Aires. Porque ele estava na faculdade, na Uniso, e ele estava fazendo estágio lá. Então, a minha turma acabou... Como eram muitas turmas, acho que o Júnior, né, não dava conta, é muita gente mesmo. Então, os estagiários pegavam turmas. E aí, o Ramon pegou a minha turma. E a gente montou também um espetáculo. Foi muito legal. E foi o que me despertou para ir para a faculdade. Aí, eu quis fazer a Uniso, né? Então, você fez arte dramática na Uniso? Eu fiz teatro, arte e educação. Arte e educação, E aí, então, eu sou formada professora de teatro também. Sim. E
E aí fui, no ano seguinte já estava, né, na idade de entrar na faculdade, pensar no futuro. Uhum. Aí eu entrei na Uniso, fiz a licenciatura. Eu fui fazendo tudo muito uma coisa em cima da outra, assim. Mas tudo dentro né, com a pecada do bichinho aí. Isso, tudo dentro do universo mesmo. Eu nunca... Eu pensei, quando eu tava terminando o colegial, eu falei, não, acho que eu vou fazer tradução, né? Porque é um negócio que tem mais campo, talvez. Você é professora de inglês também, Eu sou professora de inglês, eu falo inglês desde adolescente. Uhum. E aprendi sozinha, então eu gosto muito de inglês. Então eu estudava sozinha, mesmo sem ninguém me mandar estudar. Uhum. Por isso que passou na sua cabeça a tradução. Porque aí eu fiquei pensando, eu posso fazer teatro, mas também ter um outro emprego, né? Que é o grande medo. Que a gente vai fazer se Brasil, não tiver... Né? Cultura e arte, você fala assim, será que é um rumo profissional, né? E é sempre assustador, assim, pensar que talvez não role, né? Tanto que fazer o Uniso também foi isso. Também foi para ter um respaldo, uma segurança. Eu entrei nesse pensamento, e pelo amor de Deus, quem tá ouvindo, entenda o meu pensamento. Mas eu entrei pensando, se nada der certo, eu dou aula. E aí, esse pensamento, eu também fui picada pelo bichinho da educação. E aí, eu sinto muita felicidade também de dar aula. Então, na verdade, não ficou sendo essa coisa do se nada der certo, não assim. Step, não é um step. É parte da minha formação artística, assim. É parte da minha criação, tal. Dar aula é um negócio muito importante para mim também. Eu me sinto muito feliz dando aula de teatro e dando aula de inglês também, né? Sim. Sendo professora. Mas aí eu tinha pensado em fazer tradução e minha mãe falou, não, tenta teatro. Ah, que linda. Mas mãe, ela tenta teatro. Tenta teatro, vai que. Se não der certo, aí você vai e tenta tradução, e aí você vai e tenta outras coisas. Mas tenta teatro. E aí eu tentei conseguir, e aí eu falei, mãe, eu vou fazer. Ela, vai, eu incentivei, vai fazer. Então eu fiz a universidade aqui. E aí, no fim da universidade, inclusive é uma coisa bem engraçada, porque eu tava defendendo meu TCC na manhã e à noite eu tava fazendo teste pra entrar na EAD. Legal. Eu fui encalacrando tudo, mas fui indo. Uhum. E aí, fiz a Escola de Arte Dramática da USP também, que aí é uma formação de 4 anos, de nível técnico, mas voltada pra formação de ator. Aí você já teve o DRT? Eu já tinha pela universidade mesmo. Porque daí já tinha. Porque eu tinha as horas necessárias. Sim. Mas a EAD, sim, a EAD também fornece o DRT e é essa formação muito específica, assim. Então, a gente vai ter aula de interpretação, aula teórica de teatro, aula prática de corpo, de voz, de música. Tudo para criação teatral, né? A gente faz vários espetáculos lá também. Aí então, ficou 4 anos lá e depois que você voltou e foi dar aula na oficina cultural. Que ano que era? Você começou 2014, 2015. Tá. Que aí eu fui dar aula na oficina. Até então tinha sido só aluna, né? Mas aí nesse trajeto todo você teve experiências com grupos teatrais, assim. Sim. Que te marcaram também, né? Eu fui parte do Descobrir Teatro. Lá é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu falei, né, que eu vou encalacrando as coisas e fui fazendo tudo, depois dos 14 anos eu não parei mais. Mas mesmo assim eu fui chegar nos grupos mais velha. Então no Descobrir, por exemplo, que tá no nome, né, Descobrir, então era para adolescentes, assim. Eu tava lá com 18. Tava lá já na faculdade, né? Então, eu fazia faculdade com Carlos Dolles, que é também um ator, diretor daqui da cidade, muito conhecido. Fazia faculdade com ele na mesma turma. E aí, fui aparecendo nos ensaios e falei, vem cá, fica aqui, né? Aí eu acabei fazendo parte do Descobrir, fazendo espetáculos com Descobrir. Ficava meio numa posição, assim, de tia também, porque tinha uma galera muito novinha também, né? A Gui, que deu entrevista aqui, a Gui também fazia parte. Ela era do Descobrir e ela tinha 11 anos na época. Imagina. E eu com 18. Que legal. E a gente é amiga desde então, mesmo assim, né? Ela cresceu, eu vi ela crescendo, assim, e ela se dedicando também, né, ao teatro.
E aí, depois do Descobrir, também durante a faculdade, eu, o Hércules Soares, também ator aqui de Sorocaba, /Votorantim, Júlio Melo, uma galera, assim, também cresceu aqui, cresceu fazendo oficina, cresceu lá em Votorantim também fazendo Esse núcleo de dança, cultural. né? Tava todo mundo ali, mais ou menos a mesma idade. A gente decidiu escrever um projeto para Link. Que aí foi a Desterro e que fundou o Coletivo C. Que marcou muito, né? Marcou porque o Coletivo muito. C, ele tem produções maravilhosas. E o Desterro também ficou bastante tempo em cartaz. Sim, foi um lance meio inédito, assim, no sentido de que a gente tava muito voltado, assim, para o teatro de pesquisa em São Paulo e vendo muito que estava rolando lá. E o Coletivo C, vocês lançaram ele com uma influência do Grupo 19 de teatro? Também, entre outros, assim, o Grupo Redemoinho, que também estava em São Paulo fazendo pesquisa em casarão, né, em lugares abandonados e tal. Grupo 19, que ocupa até hoje, né, a Vila Maria Zélia. Eles estavam em cartaz até esse final de semana com um novo, né, uma nova peça, eu queria ter ido, mas não consegui. Sim, puxa, eu esqueci o nome agora. Um pouco a velhice, eram com atrizes. Eu queria ter ido, estava em São Paulo, mas não consegui. Que é também um lance bem importante agora, né, a questão, tá rolando tanto essa questão do transfake, né, e tudo voltado ao mercado de trabalho, né? Então, transfake, as pessoas idosas, né? Atrizes e atores idosos que não são chamados para fazer as produções e aí chamam pessoas fora da idade das personagens só pela popularidade. Então, tem uma onda rolando, assim, de trazer essas pessoas para a cena e falar, a gente também existe aqui, viu? Sim. Né? Todas essas pessoas existem, querem trabalhar, então ativas, né? Arte. Então, o 19 é um grupo muito importante nesse sentido da pesquisa também. Então, a gente bebeu de todo mundo ali que estava produzindo, né? E foi criar dentro dessas premissas, assim, né? Do teatro em lugares outros. Muito porque a gente tá no Brasil, como você mesma falou. E a gente não tem teatros formais, assim, né? O edifício teatral mesmo, para ocupar, para usar, para ensaiar. Com tecnologia adequada, com espaço, agenda aberta. Exato. Os artistas, disponível. Exato. Né? A gente tem, aqui em Sorocaba, por exemplo, a gente vai ter de teatro mesmo, nesses moldes, só o municipal. Que é concorrido, né? Concorridíssimo, né? Você precisa participar de um sorteio e tem 1 milhão de coisas, inclusive de fora da cidade, que vem apresentar aqui. De fora da cidade, também questões que não são para as artes, né? E aí sobra pra gente umas pautas assim, sei lá, no meio da semana, né? É complicado disputar esse espaço. E aí a gente tinha o Teatro América, mas que deixou de existir, porque é muito difícil também manter um teatro. Eu assisti o Teatro América. Eu assisti lá a peça, na faculdade ainda. Que ficava ali no centro, na praça, né? Coronel Fernando Prestes. Hoje em dia é uma Lojas Americanas. Mas e era um teatro, eu assisti também, eu assisti teatro infantil, era muito criança. Olha, eu assisti até um musical, uma música, na verdade, apresentação musical lá, que era do Tom Soares, o Boi, o Toco. Olha, que Nossa, legal. era uma banda maravilhosa, que eu esqueci o nome, gente, como que eu posso ter fugido assim? Mas, Deciberros. Apresentação do Deciberros lá. Massa. Eles abriram, acho que, pro Karnak lá. Uau, nossa, imagina, eu ia ser muito feliz assistindo Karnak lá no espaço. Mas loucuras, acho que foi isso. Ou só do Deciberros lá, e eu tô confundindo, o Karnak foi no Municipal. Então, não lembro agora, acho que eu confundi as coisas. Mas o Deciberros tocou lá. Mas também assisti peça de teatro. Então, era um espaço tão interessante, assim, também, né? Mas é isso. Era do Caramês, né? Era do Caramês. Mas é muito difícil manter um espaço, porque teatro não retorna lucro, assim, nossa. A não ser que seja um musical do Miguel Falabella, nada contra, mas sim, alguma coisa grandiosa. Uma coisa grandiosa, mantendo, né? Que cobre o ingresso super caro, aí consegue manter um pouco. Mas se não, se a produção local mesmo, é muito difícil manter. Mas é legal também essas descobertas de outros locais, como o Desterro que você falou, né? E de levar o público para esses outros territórios. É muito bacana. E aí a gente encontrou esse lugar, né? Que era esse casarão que a gente chamou de casarão da CPFL, porque estava no mesmo terreno ali onde a CPFL estava, ali na Ubaldino do Amaral. E a gente conversou lá e eles falaram, não, pode usar, tranquilo. E a gente fez o processo, então isso é riquíssimo.
E muito difícil também, né? Que a gente pudesse ficar lá, ocupar, usar o quanto quisesse, fazer o processo de criação do espetáculo e a temporada do espetáculo dentro daquele espaço. Então, foi muito rico isso. Porque a gente conseguiu construir a dramaturgia ali dentro, né? E aí era isso. Era um casarão abandonado, entre aspas, né? Antigo e que a gente fazia o espetáculo em percurso. Então, o público seguia a gente pelos cômodos da casa, que é um tipo de teatro que me interessa até hoje, assim. Sim, muito legal. Agora, você atuou como diretora, como atriz? Como atriz criadora. Então, lá a gente fazia também a criação, né? Tinha a Janaína Silva, que também é formada mestra lá no Estudos da Condição Humana. Sorocaba, muito legal. E ela fez a dramaturgia. Então, ela estava lá com a gente ia criando cenas, né? Criando coisas e ela ia anotando, ela ia pedindo coisas, né? Então, tem muito... Como a gente fala sobre a infância, sobre a memória, a gente... Tem muito das nossas histórias mesmo, assim, né? Então, tem a Dona Cenourinha, para quem assistiu o espetáculo, lembra? Tem a Dona Cenourinha, que era uma brincadeira com o nome da minha avó mesmo. Minha avó chamava Senhorinha. E quando eu era criança, eu chamava ela de Bobó Cenourinha. Então, ficou Dona Cenourinha. E tem, como essa história, tem várias dentro do espetáculo que são nossas mesmo, né? Que são reais, nossas, que foi... colocado ali. Então, é um espetáculo muito vivo, né? Criação coletiva, mas que foi amarrado pela Jana, a direção do Júlio Melo. E eu, Hércules... Sumiu o nome de todo mundo. Juliana Bona, Andressa Moreira. E, no princípio, né? Na primeira temporada, a Mariana... que, infelizmente, a gente perdeu durante a temporada, né? Ela acabou falecendo. E aí, ela foi substituída pela Jana, pela Daia, por uma galera, assim. Eu tô falando como se todo mundo soubesse quem era. Mas é importante essas referências. Depois a gente marca. Depois, pra gente chegar na sua pesquisa, pra gente falar, e ter tempo pra falar do Madame Satã, mas eu queria que você passasse um pouquinho rapidamente, porque você também é diretora teatral, né? Sou. Então, fale só as peças que você dirigiu, pra gente depois emendar um segundo episódio com você. Porque a gente não vai se debruçar muito aqui, mas queria que você citasse. Então, a minha direção vem junto com as aulas, né? Então, geralmente eu dirijo processos educativos, processos educacionais, né? Pedagógicos. Então, eu dirigi Ponto de Partida na Tatu Escola de Teatro, com o grupo Caçadores de Tatu, que foi uma peça bem marcante, assim. O Caçadores de Tatu mesmo, eu dirigi o Salve o Tatu no Sesc, quando foi o Coletivações do Tatu, né? Do Caçadores de Tatu. Dirigi outros espetáculos, assim, pedagógicos, né? Fuente Verruna, que é também... todas as peças meio militantezinhas, assim. Mas todas as peças meio... Tem um envolvimento político, um pensamento político, porque é uma das coisas que eu também gosto de trabalhar, né? Hoje em dia, eu trabalho no Espaço Cultural do Sindicato dos Rodoviários, dando aula de teatro também, e é um curso também voltado ao pensamento crítico, né, à política e tal. Então, eu não tô como diretora do espetáculo desse ano, mas eu tô no processo de criação, né? Tô ajudando de alguma forma no processo de criação. Mas os espetáculos, assim, que tem mais destaque. E é legal, você é pesquisadora de brincadeiras e de manifestações da cultura popular, né? Sim, também. Aí eu queria que você chegasse, assim, falasse pra gente como que você chegou no Madame Satã, na sua pesquisa. Porque é essa vivência do teatro, a gente sabe que isso te levou, né, a esse sujeito histórico, que é muito interessante, que a gente precisa falar mais sobre ele. Sim. Lá na EAD, lá na Escola de Arte Dramática, eu fui fazer um trabalho sobre o samba, justamente porque eu tenho esse envolvimento com a cultura popular, com as brincadeiras populares, né? E o samba é uma das manifestações que mais me chama, assim. E com o samba, a gente chega na malandragem, porque eles estão
completamente conectados, né? Malandro fazia samba, né? Então, esse envolvimento tá tudo muito ligado. Então, essas figuras começaram a aparecer no meu vocabulário, assim, né? Eu comecei a entender quem eram. Já tinha ouvido falar, já tinha visto, porque é isso, acho que o Madame Satã é uma figura muito conhecida, que todo mundo já ouviu falar alguma vez. Ou assistiu o filme, que eu acho que talvez a primeira referência, né? Primeira referência, porque o filme ficou muito famoso ou tem aquela coisa, né, Madame Satã é aquela balada em São Paulo, né? E poucas pessoas vão ligar que a balada é Madame Satã por conta do Satã. Mesmo, por conta do malandro, né? A balada não tem tanto a ver com samba, né? Uma balada mais gótica, mais darkzeira, mas tem a ver com ele, né? O nome vem dele. E aí, assim, então essa figura é uma figura conhecida. Porém, as pessoas não param muito para falar sobre ele, para ouvir sobre ele, né? Não conhecem a história mesmo, né? Que ele foi cozinheiro, capoeirista. Artista muito, muito importante, né? E aí é isso. Então fica só esse pensamento meio, eu sei quem é, né? Quase que olhar para a imagem do Elvis e falar, bom, eu sei quem é essa figura, mas o que aconteceu na vida dele, a gente não tem ideia, né? E aí, com o tempo, eu fui me envolvendo mais nessa ideia de cultura popular, nessa ideia dessas manifestações, né? Fui para o Rio de Janeiro, fui ver a Lapa de fato, assim, e acabei conhecendo a Luana, que foi uma mulher travesti, né? Que morou na Lapa por muitos anos, era prostituta, né? Era trabalhadora sexual a vida toda. E era uma pessoa muito interessante, assim, uma figura muito interessante. E aí isso me acendeu aquela lampadinha, assim, né? Quando eu encontrei com ela lá, eu falei, caramba, a Lapa é um lugar, é um espaço da malandragem, é um espaço da boemia. Historicamente, né? Foi conhecida como a Montmartre carioca, né? Como um bairro boêmio carioca, onde os artistas se encontravam. O que está acontecendo? Será que ainda rola isso? E rola, ainda tem, né? E esse convívio entre as pessoas, eu até falo isso na minha dissertação, né? Existem duas lapas e uma tá por cima da outra, né? Camadas. São camadas. Tem a lapa do dia. Se você for às 11 da manhã, não vai ter um monte de trabalhadoras sexuais, de pessoas, enfim, de artistas. Vai ter a vida comum do Rio de Janeiro, né? Vai ter o trabalhador, vai ter o morador. Tem tudo isso na Lapa. E à noite a Lapa se transforma, são os bares, então é música alta, muita gente na rua, artista de rua. E dividindo o espaço com essas pessoas que são marginalizadas também, né? Então, as trabalhadoras sexuais, os moradores de rua, as crianças que andam por ali, né? Que é meio... A gente nunca sabe muito se eles são moradores dali, se eles estão brincando por ali. Mas, nossa, esse horário tem criança aqui. É meio, né? Mas tem esse pessoal da noite que também tá ali, na Lapa, né? E aí isso tudo me imbuiu dessa vontade, assim, de pesquisar e pensar sobre a malandragem hoje. Só que aí eu comecei a pensar que seria muito complicado falar de gente que tá viva, né? De gente que tá ali, entrevistar e me envolver. E aí eu fui pensando e até que eu cheguei em duas figuras. O Satã e o Sete Coroas, que é também um outro malandro ali, mais ou menos da época do Satã. Ele é um pouco mais velho, é o mestre de capoeira, né, do Satã. E para afunilar, porque programa de mestrado é isso, né? A gente acha que um recorte. A gente acha que é muito tempo, que dá para fazer muita coisa, que dá para falar de muita coisa, não dá não. Aí tem que afunilar, e acabou que ficou só o recorte do Satã mesmo, né? E por que o João Francisco dos Santos chama Satã? Então, ele começa, na verdade, sendo o caranguejo da Praia das Virtudes. Esse é o nome dele de malandro mesmo, né? O nome temido. Porque tem isso, o malandro, ele precisava ser temido de alguma forma pela própria segurança, né? Então, ele chamava caranguejo da Praia das Virtudes porque ele nadava muito bem. E quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o mar do Rio de Janeiro é treta. Não é simples assim. Então, ele era um ótimo nadador mesmo. E
com o tempo, ele também é homossexual, né? Então, ele fazia shows... Eu até falo isso também na dissertação, né? Eu dividi essa dissertação entre artista, cozinheiro, malandro... Só que não dá muito para dividir, né? Eu dei um passo arriscado, eu e o orientador, né? O Geraldo. Maravilhoso. Demos um passo arriscado, assim, porque é difícil dividir. É múltiplo, né? Porque é um sujeito, né? Uma pessoa com complexa. Todas as suas complexidades. E aí é difícil, mas... como ele também era uma pessoa, era um artista, e ele fazia... apresentações como travesti, né? Ele acaba que ele sai no carnaval num ano, vestido com uma roupa de morcego. Ele fala que é um morcego, né? Ele cola umas fitas douradas, ele faz tudo. E ele ganha um concurso de fantasias de um bloco chamado Caçadores de Viado. Que eles faziam todo ano esse concurso de fantasias num clube. E ele ganhou esse concurso. E aí, por isso, ele sai no jornal dizendo que, né, o rapaz ali ganhou o concurso, ganhou, né, primeiro lugar. E ele fica conhecido ali naquela área. Um tempinho depois, ele tá lá conversando com outras travestis, com outras amigas dele. E vai todo mundo pra delegacia, porque é crime. Sim. É crime. A gente tá falando da ditadura Vargas ali, né? Então, não pode se aglomerar. Um atentado ao pudor. Não pode se aglomerar, ponto. Mas um grupo de travestis conversando no passeio público chama ainda mais a atenção da polícia. Então, o policial chegou e falou, gente, não pode realmente, vamos todo mundo pra delegacia. E aí, na hora, o delegado leva na esportiva, tal, começa a conversar com elas, né, falam, olha, a gente não tava fazendo nada, só tava conversando. Ele dá uma bronca, fala, tem que fazer isso à noite. É um negócio impensável agora, né? Mas na época era como estava sendo lidado. E aí ele começa a perguntar, assim, na brincadeira, como é seu nome, como é seu nome? Aí uma fala, eu sou a boneca, eu sou... Tananã. Quando pergunta o nome do Satã, ele pensa... Se eu falar o nome... se eu falar meu nome de malandro, eu tô preso. Porque malandro era criminoso. Se eu falar meu nome de batismo, ele não vai aceitar, porque ele tá... Como eu tô aqui com as outras... Ele chama de bonecas, né? Como eu tô aqui com as outras bonecas, ele também vai querer saber meu nome de boneca. Eu não tenho nome de boneca, então ele fala só que ele não tem. E aí o delegado olha bem pra ele e fala... você que ganhou o concurso com a fantasia de Madame Satã. Madame Satã, na época, era um filme que estava fazendo muito sucesso no cinema. Todo mundo ia assistir. Ficou muito tempo, na nossa pesquisa, eu e Geraldo... A gente descobriu que ficou muito tempo em cartaz esse filme. Um negócio impensável hoje também, assim. Ficou meses em cartaz. 30, né? E aí as pessoas iam muito ao cinema ver. Ficou muito famoso esse filme. E aí o delegado falou, você que é o Madame Satã? Ele falou, não sou não. Esse nome não era... A fantasia era de morcego. Daí ele falou, pois agora... O delegado. Pois agora era de Madame Satã, porque eu tô dizendo que era de Madame Satã, vai ficar Madame Satã. Entendi. Ele, o João Francisco, não gostou dessa ideia. Porque ele... Vamos lá lembrar, estamos nos anos 30, é crime ser gay, é crime se aglomerar, a gente está numa ditadura. Então, ele não gostou da ideia de ser atrelado a um apelido feminino. Para além disso, tinha o pensamento da época, gente. Então, isso está na minha dissertação também. Vocês vão perceber durante a entrevista que eu tô falando no masculino, né? Ou Madame Satã. Porque ele mesmo não gostava de ser realmente conectado a pronomes femininos, a nomes femininos, né? Então, eu respeito essa memória dele, assim, né? Tô pensando com o pensamento da época. E lidando com ele com o pensamento da época, né? Então, ele não gostou da ideia de ser atrelado a um apelido feminino, mas aquela coisa que a gente aprende no primário, né? Quanto menos você gosta do apelido, mais ele pega. Pegou, né? Então, no livro da biografia dele, ele diz, eu bati em um monte de gente que me chamou de madame, até o fim da vida. Se alguém chegava para falar com ele e chamava ele de madame, ele ainda dava uma resposta mal criada, se não batia.
Então ele fica sendo, e vocês vão perceber que eu falo bastante dele, como Satã, né? Porque ele aceita, enfim, não tem como negar, não tem como reverter isso. Então ele aceita nos termos dele, né? Então pode chamar de Satã. E aí até a dissertação chama Satã Griot. Relatos dos caminhos e encruzilhadas na vida de um corpo negro resistência, que pode estar pública. Sim. Essa dissertação, como todas as dissertações. Então, é só entrar na UFSCar, ou então dá um Google, coloca Satã Griot, né? Fernanda Brito, o FSCar já acha a dissertação para tá baixar lá no repositório. E nessa divisão que você fez, que você fala um pouco dele de cozinheiro, um pouquinho da malandragem, um pouco do artista. Agora, é interessante porque Griot porque ele conta a sua própria história, porque ele tem a sua própria narrativa, né, Fifa? Isso, Griot é uma expressão africana dos contadores de história das tribos, né? Então, o mais velho na filosofia, né, na cultura africana, o mais velho que tem as informações, tem as histórias, né, conta as histórias daquele povo e mantém, é o guardião das histórias, né? Eu faço essa brincadeira, eu chamo ele de griot, porque ele vai fazer um movimento muito importante, porque ele vai contar um pouco de como era esse momento na história para essas pessoas, né? Então, para malandragem, para as pessoas marginalizadas ali naquele momento, especialmente as pessoas negras, e ele conta a própria história, contando as histórias dos outros também. Interessante assim, porque ele é um ex-escravizado, analfabeto, né? Então, e é outra coisa importante, ele realmente narra essas histórias porque ele não tem condições de escrever essas histórias, ele é analfabeto. Então, ele narra essas histórias, ele conta para as pessoas, né? Ele para lá nos bares e conta para as pessoas, e até que ele encontra pessoas que estavam interessadas em registrar mesmo essa história. Que foi pelo Pasquim. Foi pelo Pasquim, que é um jornal muito importante da época, né? Que já nos anos 70, né? Resgata. Já é uma outra. Tadinho. Ele vive entre ditaduras, né? E aí ele já tá idoso, né? Então ele é encontrado pelo Pasquim, pelos jornalistas do Pasquim, que vão pegar ele para esse movimento de contracultura, falar, olha, ele é um malandro, ele lá na primeira ditadura, ele fez esse movimento contrário, né? Mesmo sem pensar muito sobre isso, né? Tava sobrevivendo. E aí eles pegam ele como esse símbolo de contracultura e vão entrevistar ele. E aí ele volta a ser uma figura interessante, agora nessa coisa meio folclórica até, né? Então ele começa a fazer esse movimento de narração da própria história, de rememorar a própria história. E aí, do Pasquim, dessa primeira entrevista em 71 do Pasquim, ele consegue fechar aí uma conversa com Sylvain Paeso, que é um dramaturgo, escritor. E eles escrevem juntos a biografia de Satã. Eu chamo de autobiografia porque de qualquer forma, é a narração dele, né? Ele quem escreve isso. Ele só não escreve fisicamente, né? Escreve, mas ele tá lá narrando tudo. Então, tem um dramaturgismo, eu imagino, né? Do Sylvain Paeso, mas a história é essa, né? Então, eu vou dizer que ele faz esse movimento de griot. E depois do lançamento do livro, ele ainda bota o livrinho embaixo do braço e vai de bar em bar lá na Lapa, vendendo o livro e contando as histórias. Então, ele tá tomando a própria história para si, né? Que essas figuras, geralmente, a gente viu recentemente com o governo Bolsonaro, né? Que o Satã tá na lista, né? De personalidades negras influentes, importantes para a história do Brasil, mas que no governo Bolsonaro ele foi retirado dessa lista. Como Fundação Palmares, né? Isso, como muitas outras figuras que são importantíssimas para a nossa história. Uma censura absurda nos dias de hoje. E aí, a justificativa para tirar ele dessa lista a gente não vai colocar um criminoso, um bandido, um assassino numa lista dos importantes. Mas é que é muito mais do que isso, né? O Satã é uma figura que narra uma história, que narra um tempo desse país. Ele conta a história desse país também. Uma história que talvez a gente não queira olhar para ela, que ela é dolorosa, assim. É uma história de escravidão, de pobreza extrema, né?
enfim, de minorização, né? De marginalização dessas pessoas. A gente talvez não queira olhar, mas pra gente entender as nossas histórias e pra gente seguir em frente sem repeti-las, a gente precisa saber dessas pessoas. As pessoas precisam existir, a gente não pode simplesmente apagar, né, a memória delas. E saber quais camadas de preconceito elas sofreram, né? De discriminação. É muito importante que a gente saiba que isso aconteceu e que a gente tenha em mente essas pessoas. E o Satã é importante também porque, para além de tudo isso, né, ele não é só uma figura da marginalização. Ele fez algo com isso, né? Para longe, artístico, assim, exato, né? Para longe desse papo de coach, tá, gente? Não tô usando o Satã como coach, não. Pelo contrário. Mas ele, apesar de, conseguiu superar essas dificuldades e conseguiu, dentro da sua precariedade ali, ser um artista, ser importante, né? Fazer parte dessa história, da construção da história e da identidade brasileira. Ele é uma pessoa muito importante. Muito legal. Então, não tem como a gente apagar essa vivência, né? E aí, acho que é legal também, porque da dissertação, eu acredito, né, que você queira que as pessoas leiam, que as pessoas conheçam essa história, essa pesquisa que você fez, por isso que a gente até disponibilizou aqui para entrarem lá no Google, colocarem o FSCar, repositório, dissertação da Fernanda Brito, que vai aparecer no Satã Griot. Mas também você faz umas derivações. Por exemplo, eu queria falar do Almanac Basfon, que são zines que você faz. Você fez 4 volumes. E eu achei super lindo, assim, a construção deles. Porque você vai falando de 4 personalidades, né? Que é o Madame Satã, Pierrot, 7 Coroas e Luana. Então, são personagens muito importantes para dar toda essa caracterização que você está trazendo. Sim. Né? De que contextos de marginalização, de camadas de preconceito e discriminação, mas também dessa sobrevivência se expressando, trazendo contribuições para esse cenário, assim, do que é o Brasil. O Zine foi uma ideia porque eu entendo, assim, que são poucas as pessoas, infelizmente, né? Deveria ter mais, porque a pesquisa, a universidade brasileira num todo, não só a UFSCar, todas as universidades têm pesquisas muitíssimo interessantes, assim. Sim. Mas eu sinto que as pessoas não têm essa prática de ir lá, ver consultar, ver o que as pessoas estão falando, né? Procurar algo que seja do seu interesse. Então, eu sinto que por mais que esteja disponível e gratuito, poucas pessoas vão chegar nessa dissertação. Espero que quem está ouvindo chegue, dê uma olhadinha lá, eu prometo que vai ser divertido. Mas, mesmo assim, eu quero continuar falando sobre essas pessoas, né? E aí, eu decidi fazer um zine. Um zine é uma publicação bem, assim, pequenininha, baratinha, né? É xerox, ela é super artesanal, escrita à mão, sobre essas figuras, né? Então, o Satã é o primeiro, por ser o meu queridinho. Mas eu vou falar, a princípio, nesses 4 volumes, dessas 4 pessoas que são importantes nessa pesquisa, né? Que apareceram durante a pesquisa sobre o Satã e que também inspiraram, né? Então, Madame Satã é o primeiro. A Pierrot surgiu durante a pesquisa, né? É uma trabalhadora sexual também da época dos anos 30 ali. Ela desaparece em 1937. E a gente tem poucos relatos, poucas coisas registradas desta pessoa, que é uma história de filme, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e falando que é uma personagem de filme, assim. Ela morava no Rio de Janeiro, ela não era uma pessoa pobre, ela tinha posses, né? Francesa e tal. Trabalhava como, né, era trabalhadora sexual, prostituta. E porque na época isso acontecia muito, né? Vinham europeias para trabalhar como trabalhadoras sexuais aqui no Brasil e ganhavam muito dinheiro, né? Enfim, uma problemática da época e que vale a pena também pesquisar sobre, tem muita coisa escrita sobre esse movimento. E a Pierrot era uma delas, né? O nome dela em francês é complicado, mas é Marie-Yvonne Courtanger. Perdão, meu francês, gente. Meu francês não é muito lá essas coisas. Mas todo mundo conhecia ela como Pierrot. Ela era conhecida, influente. Um belo dia, ela sai, põe todas as joias, ela era uma pessoa extravagante, põe todas as joias no corpo, sai, pega um carro de aluguel e nunca mais ninguém vê.
Não se sabe se morreu, se tá viva, o que aconteceu, Sumiu. quem pegou, sumiu. Então, tem pouco registro sobre ela. Então, eu quis muito falar sobre ela também por isso. Aí, o terceiro volume é o Sete Coroas, como eu já citei, né? Ele é o mestre de capoeira do Satã, que é importante dizer que o Madame Satã, além de tudo, era um capoeirista, assim, incrível, né? Tinha um chute de direita e a mãozada de esquerda dele, que dizem que até matou o sambista. Eu esqueci o nome do sambista, o Geraldo. Tá aqui já, eu acho. Mas se não encontrar, vai estar lá depois na legenda do podcast. Mas ele acaba... Tem a história, né, de que ele pode ter matado um sambista conhecido. Na verdade, não matou, não. Já tô dando spoiler. Mas eles tiveram uma briga. E esse tapão de esquerda do Satã era muito conhecido por desnortear as pessoas, assim. E ele aprendeu tudo, né, da capoeira e da malandragem com o Sete Coroas, que era o malandro mais velho. E a Luana, que é esse encontro que eu tive lá na Lapa, que eu precisava, de alguma forma, trazer a história dela também, que é uma história muito parecida com dessas pessoas. Também era trabalhadora sexual, travesti, viveu na Lapa a vida toda, né? É trabalhadora sexual desde muito criança, desde muito jovem. Isso é um outro problema que a gente precisa falar, né? E... Enfim, no fim da vida, já mais velha, ela era uma pessoa que, ativista, assim, ela trabalhava com as outras travestis, trabalhadoras sexuais ali da Lapa, e dava apoio para elas, né? Dava casa para as que eram mandadas embora de casa. Então, ela tinha um trabalho muito interessante também, de acolhimento, de conscientização, né, com relação a doenças sexualmente transmissíveis e tal. Ela era uma ativista, assim, também, dos direitos LGBTQIAPN+. Então, é uma figura muito importante também. Então, só que é isso, né? São essas figuras que são importantíssimas, mas que a gente talvez não goste muito de olhar, porque elas não são necessariamente heroínas, né? Aquela coisa da conduta ilibada. Elas são marginalizadas, elas estão num lugar de vulnerabilidade, de marginalização, mas que são completamente muito importantes. E elas precisam ter a história contada, são biografias, né? Que não contam apenas sobre as próprias, né, vidas, mas que tocam esses cernes importantes aí, né? Exato. De constituição, do que é o Brasil mesmo. E é legal que em cada zine você coloca um Saiba Mais, aí coloca, cita livros, cita documentários, né, a respeito desses personagens, dessas personagens. Então, é muito legal, muito interessante. E aí tem que seguir no Instagram e depois entrar em contato com você, para quem quiser, né, o Almanac Basfom. Se não encontrar esse @Almanac Basfom, pode encontrar @atriz Fernanda Brito, que está lá também no Instagram. Ai, Fefa, que delícia de conversa. A gente tem que encerrar por causa do tempo. Mas como eu te falei, vamos ficar aqui, ó. Ano que vem você volta, a gente conversa mais. Eu venho para falar mais, eu falo bastante. Porque é uma delícia te ouvir. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte, assim, dessas entrevistas, que tem gente muito importante na minha trajetória, na trajetória cultural da cidade. Acho que é um movimento muito importante, assim, e estou muito honrada de estar aqui. Muito feliz de ter sido convidada. A gente fica super honradas aqui com a sua presença. Muito obrigada. Então, este é o Porquê Cultura e a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.